dizer ao Silvio Luna que quando ele deixou o Ministério da Defesa, eu havia lhes dito que ele continuaria em algum lugar no governo, produzindo tanto ou mais quanto produziu na defesa. E foi convidado, né, logo em seguida, aqui nesse cantinho maravilhoso do estado do Paraná. Hoje nós contamos com uma das maravilhas do mundo, as nossas cataratas. E obviamente as obras aqui, aeroporto, duplicação de pista, entre outras, vão potencializar o turismo para essa área. Prezado Ricardo Barros, líder do governo, parlamentares, não existe realmente momento mais satisfatório do que esse, ao receber aí uma calorosa sempre salva de palmas por parte da nossa população aqui do estado do Paraná. Dizer a vocês que eu só tenho a agradecer a Deus pela minha vida e agradecer a todos vocês que confiaram em nós o destino dessa maravilhosa nação chamada Brasil. Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade, mais uma edição imperdível com as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Deixe seu comentário de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos acompanha, participe do chat ao vivo e não esqueça de acionar o sininho de notificações. E vamos agora às notícias desta edição. E após a live desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebeu apoiadores junto com a ministra Damares dentro do Palácio da Alvorada. Confira. Eu já estava atrasado para a live, tá? Por isso que eu passei batido ali. Tá? Tirar uma foto aqui. Primeiro eu vou atender alguma coisa, pessoal. Não, a gente só veio deu uma bronca lá, dá uma... Dá uma revista naquele cara ali, ó. Revista naquele cara ali, ó. Presença corintiana ali, ó. A gente esperou o dia inteiro ali fora pra você. Obrigado, viu? Roberto Paraíba mandou um abraço seu. Quem? Romero Rodrigues, prefeito de Campina Grande. Romero, gosto muito dele. Viu? Acaba os 8 anos de prefeito dele agora. Né? Infelizmente. Presidente, esse homem aqui, Clive, levanta a mão. presidente. Eles salvam crianças que são destinadas ao sacrifício. Indígena. Este homem me ajuda a salvar muitos bebês pela cultura indígena. Já me ajudou a salvar muito. E eu sou apaixonada por esse enfermeiro lá na ponta. A senhora que nos ajuda, ministra. Deus te abençoe, Clive, tá? Lá, cozinhar no Mames, tá? Amém. Deus seja louvado. Duas crianças lindas ali, ó. Essa aqui também é índia, presidente. Olha. E quer ser prefeita na cidade dela. Não fala isso não. Não pode não falar. Mas daqui 50 anos, ela é criança ainda. Ela é criança ainda. A senhora, bombeiro de Tatuí, mandou um abraço. Presidente, Obrigado. Manda um alô pro meu município. Olha, vou fazer uma coisa. Como tem candidatos e se eu falar qualquer coisa eu tenho complicação, então não vou mandar, desculpa aqui, mandar abraço para ninguém até o final do segundo turno. Tá? Perfeito. Entendi. Presidente, só um Tirar foto, fica à vontade. Por favor. Vai fazer uma fila para foto para deixar o presidente mais à vontade. Tira uma minha. 10 minutos. Ministra. Tira uma foto Vamos fazer uma aqui. fila aqui, por favor. Peraí. Educadamente, vamos fazer uma fila aqui. Quer subir aqui, ó? A mulher é pequena. Quem vai tirar aqui? Vai. Aqui. Eu quero convidar minha irmã. Vai fazer mais. Tá bom. Eu sou moldura para Damares. Pessoal, só pensa um pouquinho mais rápido aí, que eu estou desde 6 da manhã fora de casa. Então bora voltar. Foi, pode ir. Se quiser tirar máscara para tirar foto também, não tem multa aqui, não tem multa. Claro, aqui é minha casa, não tem multa. Nossa casa. Nossa casa, isso. Bora lá.
Amor, vai que eu tô te filmando. Obrigado, presidente. Vai tirar com os dois, e tirar com os dois aqui. Os dois, eu também não deixo. Olha lá. Sobe aqui, sobe aqui. Aí... Por favor? Muito obrigada. Eu agora. As crianças. As crianças primeiro. Só pra segurar pra você? Continua gravando, só aperta aqui. Beleza. Ah, que lindinho. Os cabelos dela. Agora eu. Vem só pra testar a selfie. Ah, é uma família. Cadê teu véu? Tchau. Amor, tu vem também numa selfie comigo. Exatamente igual. Você deve ter me visto. Aqui, presidente, agora sou eu. Você olhou? Deu um oi. Vem agora uma selfie nós três, rapidão. Deus abençoe você. Deixa eu tentar ver se eu faço com você. Obrigada, presidente. Gente, a minha saudação de escoteiro. Vai, Jujuba. Nosso presente aqui. Eu já vou sair da fila, só vou filmar aqui. Crema, deixa ele aqui. Todo mundo vai. Me dá Não perdemos nada, mas eu tô bom, mas eu apertei na bolinha. Eu também. Olha lá. Ai. Obrigado. Valeu. Olha lá. Muito obrigado. Mas Coteiro, Você também. Sempre alerta? Sempre alerta, tirei. Tira a minha. Tira comigo. Eu não vou te falar, tirar. Seu cabelo tá lindo, princesa. Vai aqui. Tirou a minha? Essa vai pra escola, hein? Pepe vai não, Pepe? Quem quiser subir na escada aqui, na rampa, fica à vontade. Eu percebi. É sobrado do Marco Brasília, viu? Me chamou de novo. Tá com 12% só. Vai lá, Moisés. Tira outro lá. Moisés, vai lá, Moisés. Moisés aqui, ó. É Moisés. Não faço mais milagre, viu? É o Messias, o Moisés. É tudo pra fora. Vai lá, cadê Kilvio? Kilvio. Esse flash. Obrigada. Já foi. Deixa eu abençoar lá, filha. Tá? Eu tirei pra foto e agora deixa eu tirar. Valeu, gente. Só foi? Deixa eu tirar uma foto do presidente. O presidente da minha ficou meio tremida. Não é toda vez que a gente tá com o presidente da República, né? Se fosse fácil, era bom demais. Ficou boa? Ficou, deixa eu ver. Parabéns aí. Ficou Cada perfeito. R$1 a gente Essa vai não devolvendo ficou, 15 ao mas Brasil, essa viu? Essa ficou. Tira mais uma. Será que Só foi, pessoal. Obrigado aí. Obrigada, presidente. Presidente, muito obrigada. Saúde.
Como o Brasil, segundo a estimativa do IBGE, chegando a 211.755.692 brasileiros. Portanto, de 2019 para 2020, o Brasil ganhou mais 1.600.000 habitantes. Vimos o presidente Jair Bolsonaro visitando os brasileiros. Desta vez, a visita foi ao lindo estado do Paraná, em uma das regiões mais admiradas do mundo, a terra das Cataratas do Iguaçu. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Foz do Iguaçu, no Paraná, para o lançamento da pedra fundamental da duplicação da BR-469. Durante a cerimônia, o presidente falou que não é difícil comandar o país quando se tem uma equipe de ministros como a que ele tem. E também quando se tem apoio da maioria do parlamento para a aprovação de obras como estas, para tirar o Brasil da situação difícil em que se encontra. O presidente também agradeceu a Deus e aos eleitores por confiarem o destino da nação a ele e a sua equipe. É uma satisfação voltar aqui, encontrar amigos, políticos, pessoas que pensam de fato no seu Brasil. Eu também te amo, pode ter certeza disso. Não existe algo mais reconfortante para quem está na vida pública do que se encontrar com esse povo a qual nós devemos lealdade absoluta, receber a todos nós com esse carinho, com essa simpatia e com esse espírito de cobrar de nós também o melhor para o seu Estado, o melhor para o Brasil. Hoje nós contamos com uma das maravilhas do mundo, as nossas cataratas. E, obviamente, as obras aqui, aeroporto, duplicação de pista, entre outras, vão potencializar o turismo para essa área. Coisa que o Gilson da Embratur está vibrando, bem como o Marcelo Avantônio, nosso quase ex-ministro do turismo, porque o turismo quase foi a pique com a pandemia, mas que está se recuperando agora e vai, obviamente, chegar aos mesmos níveis que se encontrava no início do corrente ano. Não existe realmente momento mais satisfatório do que esse, ao receber aí uma calorosa sempre salva de palmas por parte da nossa população aqui do estado do Paraná. Dizer a vocês que não é difícil comandar o Brasil quando se tem uma equipe de ministros como nós temos, bem como contamos com a maioria do parlamento brasileiro para que essas obras, para que o Brasil possa realmente sair da situação difícil que se encontra. No mais aí, eu só tenho a agradecer a Deus pela minha vida e agradecer a todos vocês que confiaram em nós o destino dessa maravilhosa nação chamada Brasil. Presidente, eu não canso de agradecer a oportunidade que o senhor nos deu, a oportunidade de montar times técnicos, a oportunidade de fazer o que dá prazer para o engenheiro, chegar nos cantos e ver obra acontecendo. A gente acabou de sair do aeroporto e vimos lá 600 metros de ampliação de pista. Talvez as pessoas não tenham percebido, mas tinha lá também a reforma, a ampliação do pátio de aeronaves com mais 4 posições. A pista de Foz do Iguaçu vai ganhar mais 600 metros. E isso inclui Foz do Iguaçu nas rotas internacionais. Nós vamos ter voos do exterior direto para Foz do Iguaçu. Vai ser fornecido um equipamento à altura do potencial turístico dessa cidade. Foz do Iguaçu também vai ganhar no dia de hoje. A gente lança a pedra fundamental para a tão sonhada duplicação da rodovia das Cataratas. E nós temos a ponte da integração, a segunda ponte internacional de Foz andando, que já está com 30% executada. Uma ponte sensacional, 760 metros de vão, uma ponte estaiada com 470 metros de vão estaiado, maior vão da América Latina. Tudo isso feito com criatividade, com coragem. E a coragem é a marca do governo do presidente Bolsonaro. A criatividade é a marca do governo do presidente Bolsonaro. Estamos utilizando os recursos de Itaipu em ações que são extremamente estruturantes. E do que a gente está falando? Nós estamos falando de legado.
E o governo Bolsonaro vai deixar legado no estado do Paraná. Nós vamos fazer o maior programa de concessão rodoviária da história. 75 bilhões serão investidos nas estradas do Paraná nos próximos anos. Nós estamos falando de 2.400 quilômetros de novas duplicações. E o mais interessante, isso vai ser feito com a diminuição das tarifas hoje existentes. O paranaense vai pagar menos. E a ferrovia, a Ferroeste, que vai se estender na direção do oeste, chegando até Maracaju, no Mato Grosso do Sul, levando carga para o Porto de Paranaguá, que vai crescer cada vez mais. O estado do Paraná vai ter a logística à altura que merece. Um estado grande, um estado rico, o estado das cooperativas, o estado de gente trabalhadora, o estado que ajuda o Brasil. E no segundo semestre tem muita entrega para fazer. Tem entrega do aeroporto de Cascavel, tem a duplicação de mais 20 quilômetros lá de Cascavel para Marmelândia na 163, tem mais 5 quilômetros de Toledo para Marechal Rondon, tem mais 20 quilômetros na 487, né, de Porto Camargo a Santa Elisa. Então tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser entregue. E é o governo Bolsonaro trabalhando por aqueles que acreditaram na transformação do Brasil. O governo Bolsonaro vai transformar esse Brasil e o Brasil vai caminhar em direção à sua vocação, quer ser grande, quer ser gigante. O gigante acordou. E em Foz do Iguaçu também está acontecendo a construção da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, compondo um conjunto de obras estruturantes em andamento na região com recursos da Itaipu Binacional. No total, são aproximadamente R$1 bilhão em investimentos na região de Foz do Iguaçu, no Paraná. Em meio às declarações do presidente, do próprio ministro Paulo Guedes, de nota do Ministério da Economia, ainda assim a torcida contra trabalha com a ideia da dúvida. Paulo Guedes sai ou fica? O próprio ministro Paulo Guedes até brincou. Há um complô contra mim, será? O ministro do GSI, general Augusto Heleno, afirmou em entrevista para a Rádio Bandeirantes que a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, continua saudável e com boa comunicação. O ambiente continua muito bom. O que o presidente tem falado é de conhecimento da equipe de Guedes. E o Guedes já disse que só sai morto. Ele é firme e quando ele sente que não tem jeito, cede, afirmou. Ele reforçou ainda que não há nenhum mal-estar entre o Paulo Guedes e o presidente. Mas mais uma afirmação que vem tranquilizar não só o mercado, mas todos que torcem para a parceria entre Paulo Guedes e Bolsonaro continuar firme e forte. A imprensa extremista, a torcida do contra, é claro, fazendo o maior carnaval, inventando histórias, comentários, botaria, enfim. Mas aí a afirmação, então, do general Heleno, homem de primeira mão, de primeira hora, do presidente Jair Bolsonaro, do próprio presidente e também da equipe, né? Foi divulgada uma nota do Ministério da Economia dando conta de que não há todo esse vucu-vucu publicado na imprensa que torce mesmo pela queda de Paulo Guedes do governo Bolsonaro. E você, o que acha? Torce para que Paulo Guedes continue forte no governo? Uma nova pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que 43,6% dos entrevistados simpatizam com o presidente Jair Bolsonaro, o que o torna o chefe de poder mais bem avaliado pelos brasileiros. A pesquisa do Instituto visa acompanhar quais os chefes de poderes mais bem avaliados pela população. No levantamento, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, aparece com 16%, gente, enquanto Dias Toffoli, presidente do STF, somou 5,9%. Na sequência, aparecem Augusto Aras, procurador-geral da República, com 3%, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, com 2,8%. A pesquisa ouviu 2.280 pessoas entre os dias 22 e 24 de agosto por telefone. A margem de erro é de 2% e o grau de confiança é de 95%. Quando o assunto é pesquisa, melhor mesmo é ouvir a voz do povo, a sua voz. Você concorda com esses dados? 43% de simpatização para com o presidente Jair Bolsonaro, Maia com 16% em segundo? E já vimos muitas polêmicas envolvendo o uso político de sindicatos. Vimos também mudanças nos últimos anos. E agora, dados apontam mais mudanças envolvendo sindicatos e sindicalizados.
De acordo com dados divulgados pelo IBGE, entre 2012 e 2019, os sindicatos brasileiros perderam 3,8 milhões de sindicalizados. Somente no ano passado, das mais de 94 milhões de pessoas ocupadas, menos de 11% eram filiadas a sindicatos. Essa é a menor taxa desde o início da série histórica em 2012. Segundo o IBGE, o fim da contribuição sindical obrigatória pode ter contribuído para a redução da taxa em 2018 e 2019. De Brasília, André Luiza Matias. Deixem Bolsonaro trabalhar, diz ministro do STF. Em meio a outras polêmicas, não é? O ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, em entrevista ao Datena, disse que o presidente Jair Bolsonaro vem atuando como se deve atuar. Na opinião de Marco Aurélio, é um erro confundir o que Jair Bolsonaro foi como deputado, suas defesas na tribuna como deputado, momentos de polêmica como deputado, com a atuação agora dele no Planalto como presidente. O passado dele, o que ele disse na tribuna da Câmara, evidentemente, não se confunde em si com a atuação como chefe do Executivo Nacional. A meu ver, ele vem atuando como se deve atuar. Temos que ver com bons olhos a direção do país, afirmou Marco Aurélio. É preciso deixar o presidente trabalhar, disse o ministro Marco Aurélio, que vem ganhando cada vez mais simpatia, a simpatia dos brasileiros que apoiam o presidente Jair Bolsonaro pelo modo equilibrado que vem emitindo suas opiniões. Você concorda com o ministro? Deixem Bolsonaro trabalhar? E na imprensa, movimentações acontecendo que podem fortalecer o viés conservador na grande mídia. Movimentações entre jornalistas e apresentadores ganhando cada vez mais espaço. Apresentadores e jornalistas conservadores em grandes veículos de comunicação. Vimos que o Grupo Record anunciou a contratação do jornalista e economista Rodrigo Constantino como colunista no portal R7, também com vídeos de opiniões e também na Record News e no JR News. O jornalista de viés liberal e conservador já atuou como colunista de alguns dos maiores veículos do país, Jovem Pan, Veja, e segundo ele, a sua sintonia com ideias do presidente Bolsonaro acontecem porque ambos são conservadores, pensam de forma parecida. Por outro lado, como já falamos aqui, 2 meses após deixar a Band, saiu agora a notícia oficial que o jornalista Luiz Ernesto Lacombe já assinou o mesmo contrato com a Rede TV. O apresentador é tratado como a nova estrela da emissora, ao lado de Siqueira Júnior. O projeto é turbinar a audiência da emissora e brigar pelo topo do Ibope. E já falando como contratado da Rede TV em entrevista ao Metrópolis, Lacombe criticou sua antiga emissora, a Globo. Praticamente omitem o que há de bom deste governo ou inventam ou aumentam o que há de ruim. O caso mais clássico é o caso do porteiro do Bolsonaro, quando não havia uma matéria e mesmo assim eles fizeram a matéria. Eventualmente eles erram a mão e erram a mão feio, disse Lacombe. Mais estudos apontando a importância do auxílio emergencial para os brasileiros. Cerca de 4,4 milhões, 6,5%, gente, de domicílios brasileiros sobreviveram em julho apenas com a renda do auxílio emergencial pago pelo governo federal para enfrentar os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. Entre os domicílios mais pobres, os rendimentos atingiram 124% do que seriam com as rendas habituais, aponta um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A ajuda financeira também foi suficiente para superar em 16% a perda da massa salarial entre as pessoas que permaneceram ocupadas. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o auxílio emergencial compensa em média mais que a diferença entre a renda efetiva e a habitual. Ou seja, entre os que permaneceram empregados, a renda média com o auxílio já é maior do que seria habitualmente, disse o economista Sandro Sacchetti, autor da pesquisa intitulada Os Efeitos da Pandemia sobre os Rendimentos do Trabalho e o Impacto do Auxílio Emergencial. Diante disso e de todo o debate até aqui, fica a pergunta: você acha que o governo Bolsonaro fez pouco, como diz a torcida do contra? O presidente fez o que pôde ou o presidente muito fez dentro do possível
para a população brasileira neste tempo de pandemia? A deputada federal Carla Zambelli é a mais nova testemunha viva da eficácia da hidroxicloroquina. Carla Zambelli testemunhou nas redes sociais a sua cura. Muito obrigada pelas mensagens de apoio e orações. Estou 100% curada e pronta para continuar trabalhando em defesa de vocês, escreveu a deputada Carla Zambelli. Depois, então, de enfrentar o coronavírus, tomou hidroxicloroquina e associados e agora está curada. Gratidão, gente, pela sua atenção, seu like, seu compartilhamento, também a sua participação nos milhares de comentários na edição anterior, quando perguntamos se você é a favor ou contra que adolescentes brasileiros comecem a trabalhar na faixa dos 14, 15 anos e não a partir dos 16 anos, conforme a legislação atual. E que Deus abençoe a você e a sua família e até a próxima edição.